Que a paz do seu Jesus esteja com você e com a sua família. 1 Pedro 1:3, não é? O autor é Pedro, a data entre 63 e 64 depois de Cristo, e esta carta vai ser destinada aos forasteiros dispersos, os estrangeiros dispersos, não é? Pelo mundo. Podemos ver logo isso aqui em 1 Pedro 1:1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A preocupação dele para estar pregando o evangelho a esses judeus, que como Israel antigo, nós podemos ver, esses judeus também foram espalhados pelo mundo. Contudo, podemos ver que os primeiros leitores desta carta não foram os judeus, mas os gentios. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 1:14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós podemos ver também nos versículos 9 e 10 do capítulo 2, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Os gentios, não é? Que viviam desordenadamente na vida pagã, mas agora foram adotados por Deus como filhos amados. Glória a Deus por isso. Podemos ver posteriormente também no dia de amanhã, o capítulo 4, que vai estar falando nos versículos 3 e 4 também, confirmando esta palavra. Então, sua situação aqui, a situação daquele povo era uma situação de provação. E os sofrimentos aqui, vamos ver no capítulo 4, versículo 12, não vai estar se referindo a uma perseguição do governo romano, mas às lutas do dia a dia, as lutas cotidianas. A perseguição ali ainda não tinha sido instaurada contra aquele povo naquele momento. Posteriormente, sim, viria aquela perseguição, mas ele está falando porque nós, não é, somos aqueles que nós somos servos do Senhor, então as lutas vêm sobre nós, porque somos fiéis a Deus e estamos aonde? Entre uma geração má, adúltera, contumaz, pecadora. Nós estamos aqui ainda neste mundo, e através de calúnias, tumultos, intervenção da polícia local, não é, o ostracismo social. Então aquele povo também vivia isso, mas nós sabemos que temos vivido também dias difíceis, calúnias, perseguições, mas nós estamos aqui firmes porque temos a certeza que a maior perseguição que o mundo vai fazer contra os servos do Senhor, contra aqueles que vacilarem, que ficarem aqui, não tem comparação com nada disso que nós temos passado, e nós estaremos na glória, não passaremos, em nome de Jesus, a grande tribulação. Então o Espírito Santo, através de Pedro, vai encorajar os cristãos, dizendo que se regozijem em meio a todas as aflições, e que estejam acima de tudo, repito, e confirmado ali em 1 Pedro, versículo 1, que Pedro é o autor desta carta, também pelas semelhanças entre estas duas cartas, e os sermões dele, e também ali o Atos, capítulo 1, versículo 20, não é, em Atos 2, 23, 4, 5 e Atos 10, 42. Então nós vamos ver que o mesmo Silas, também chamado Silvano, esse serviu de amanuense, secretário para Pedro, para estar escrevendo suas cartas, e vemos isso no capítulo 5, 12, como também em Atos 15, 40. Então a carta foi redigida, vou perguntar a você, devido ao capítulo 5, 13 em diante, nós vamos estar lendo que diz que essa carta foi redigida na Babilônia. Esta carta foi redigida na Babilônia? Esta carta foi redigida na Babilônia? De acordo com 1 Pedro 5,13, nós podemos ler o seguinte: a vossa coeleita
em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Ele está escrevendo esta carta na Babilônia? Claro que não. Ele está escrevendo em Roma, mas por sabedoria. Eles escreviam assim, para que não entendessem que ele estava falando daquele lugar onde ele estava ali, que eles estavam, que era o próprio regime romano. Então Pedro esteve ali em Roma durante a última década de sua vida, e ali ele escreveu esta carta por volta do ano 63 depois de Cristo, pouco antes de irromper verdadeiramente a perseguição promovida por Nero em 64 depois de Cristo. O apóstolo Pedro foi martirizado por volta do ano 67 depois de Cristo. Toda vez que eu leio, eu estudo ou pesquiso e vejo juntamente com aqueles mais estudiosos o martírio desses homens de Deus, é muito triste. Fez tudo correto, lutou por aquele povo que estava martirizando, mas nós continuamos assim, mesmo sofrendo, em meio a uma geração má, quanto mais continuamos pelejando por esta geração, orando, intercedendo e pregando a palavra. Não seja diferente na sua vida. E o conteúdo desta carta, na verdade, vai ser definido em 1 Pedro 5,12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Essa, na verdade, era a intenção da carta do apóstolo Pedro, mostrar a genuína graça de Deus na vida do cristão através do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, nos favorecendo e nos protegendo, e que nós tenhamos nesta proteção a força espiritual e o vigor espiritual para resistirmos às tentações e pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos fortalecendo, e Ele tem feito isso. Você tem percebido que você tem tido uma força tremenda em meio aos seus problemas e às suas lutas? Eu percebo isso na minha vida. Que Ele mesmo continue abraçando você, abraçando seu corpo, alma e espírito, e conduzindo no caminho da verdade, e que você possa levar essa verdade, que é o Evangelho, a todas as pessoas. Amém? Deus, em nome de Jesus, entregamos essas vidas, entregamos todos que conosco estão fazendo ainda, ó Deus, um ano com a Bíblia, para que sejam fortalecidos por Ti, que possam entender os Teus propósitos em suas vidas e que possam pregar, ministrar a Tua palavra a tempo e fora de tempo. Guarda essas vidas para o dia da redenção, em nome de Jesus. Abençoa também nas suas lutas, nas suas dificuldades, para que as suas orações subam, esta oração também suba ao trono da graça, e que possam ver a resolução, Senhor, de todas as situações que estão vivendo, que estão sofrendo, que estão passando, e que possam ver solução para aquilo que parece não ter solução, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado os teus servos e guardado diante de uma situação difícil, que porventura o teu filho, a tua filha, porque nós passamos lutas e dificuldades, nós temos certeza que é o Senhor que está conosco, e não é diferente na vida de nenhum dos teus servos. Entregamos e cremos que as respostas já chegaram, no nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.